Olá pessoal, meu nome é Gustavo Dalpian, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e o pessoal da Sociedade Brasileira de Física pediu que eu gravasse esse vídeo para contar para vocês a história de um artigo que nós publicamos recentemente no Physical Review Letters, em colaboração com um grupo da Universidade do Colorado em Boulder. E esse artigo trata de um novo fenômeno relacionado à dopagem de semicondutores isolantes que a gente chama de antidoping ou antidopagem, certo? A ideia da dopagem de um material semicondutor é você inserir portadores dentro desses materiais, que podem ser tanto elétrons como buracos, e isso aumenta então a condutividade desse material. Então a ideia de dopagem é você controlar as propriedades elétricas de um certo material. Quanto mais dopado o material for, em princípio, maior vai ser a condutividade elétrica desse material específico. Entretanto, na literatura tem se observado em alguns artigos experimentais que há casos onde você dopa o material e você observa uma diminuição na condutividade do material. Então você dopa o material e tem um efeito contrário ao que você esperaria normalmente para a dopagem desses materiais. E é esse tipo de fenômeno que nós chamamos de antidopagem, certo? Nesse artigo a gente identifica quais são as razões físicas para a dopagem acontecer e a gente descreve uma série de princípios para fazer o design de novos materiais que apresentam essa propriedade de antidopagem. Nós observamos, nesse trabalho a gente reporta esse tipo de propriedade para vários óxidos, então há materiais como samarium, níquel, oxide, tem materiais baseados em cobalto, strontium, cobalt, oxide. E muito interessante é que há vários materiais que nós apresentamos no artigo que são usados como baterias de lítio. Aparentemente, esse fenômeno de antidopagem é bastante frequente em materiais para baterias de lítio. A fenomenologia da antidopagem é a seguinte. Imagine que você tem um material semicondutor ou isolante, então você tem a sua banda de valência e você tem a sua banda de condução desse material. Para que você tenha antidoping nesse material, você necessariamente precisa ter no material uma banda intermediária aqui no meio do gap desse material, certo? Essas bandas intermediárias, elas têm bastante aplicações em células solares, por exemplo, certo? Mas não é o tema que a gente quer discutir agora. Mas para existir antidopagem, você precisa ter um material que tenha essa banda intermediária e, mais do que isso, essa banda intermediária ela precisa ter um caráter bastante particular, um caráter bastante específico. Essa banda intermediária precisa ter um caráter polarônico, certo? O que acontece se esse material tiver essas características? Então vamos supor, aqui você tem estados ocupados, certo? E todos esses estados aqui estão desocupados. Quando você começa a dopar esse material com essas características, vamos dopar com elétrons nesse caso, ok? Quando você começa a dopar, em princípio se esperaria que o nível de Fermi fosse para alguma região aqui no meio da banda intermediária, tornando esse material metálico. Entretanto, quando a gente dopa esse material, o que a gente vê é que essa parte da banda intermediária vai vir para dentro da banda de valência do material e a banda intermediária vai ficar um pouco mais estreita, com menos elétrons e ainda totalmente desocupada, certo? Se você continuar dopando essa banda intermediária, até preencher essa banda intermediária, o que você vai ter então é que toda essa banda intermediária vai ser jogada para dentro da banda de valência e você vai ter um gap de energia que vai ser maior do que o gap de energia anterior. Então, basicamente, nesse caso aqui, o fenômeno de dopagem do material
ao invés de aumentar a condutividade, ele aumenta o gap de energia do material, certo? E por causa desse aumento do gap de energia, ocorre uma diminuição da condutividade e o fenômeno de antidopagem. Então essa é a história geral desse trabalho. Em princípio, a mesma fenomenologia pode ser aplicada para a dopagem com buracos e acreditamos que as aplicações desse tipo de fenomenologia possam ir desde dispositivos de chaveamento de resistência até baterias de lítio. Estamos à disposição para conversar sobre esse trabalho se alguém tiver alguma dúvida. Okay? Um grande abraço.